eu vou refletir isso aqui porque nesse caminho da porta larga, muitas pessoas andam nesse caminho. Muitas. É mais gente que anda nesse caminho do que no caminho estreito. E outra coisa, poucas pessoas conseguem ganhar a sua salvação. Porque a nossa salvação todo dia ela é conquistada. Vocês têm que ver que a gente aceita Jesus, mas a gente tem um caminho a percorrer. E esse caminho tem que estar do lado de Jesus. Se nós se afasta de Jesus, nós se afasta do único que pode nos guiar a Deus. A quê? A vida eterna. A quê? Quer dizer que vida eterna todas as pessoas vão ter. Não tem esse que não vai ter uma vida eterna. Agora tem uns que vão ter vida eterna para sentença, para passar pela segunda morte, para ser lançado no lago de fogo que arde com enxofre. Meus amores, eu já li esse versículo tantas vezes para vocês no livro do Apocalipse. As pessoas incrédulas, hipócritas. Por que meus pais não isso? Porque, meus amores, a alma de vocês tem algo, tem um canto para elas ir quando vocês saem da terra. Já imaginou quantas pessoas saíram dessa terra que foram para o abismo? Por causa de quê? Por causa do engano. Por causa de quê? Por causa de pregação mal pregada. Por causa de quê? Por causa que eles não prestam atenção. Ou então a intenção deles mesmo era colocar as almas das pessoas para o abismo. E é um canto que as pessoas vão que de lá nunca mais sai. Quer dizer, sai, foi dia do julgamento para passar pela segunda morte. Isso é cruel, isso é uma crueldade que o ser humano faz com outro ser humano em cima da face da terra. Primeiro, porque não prega a palavra de Deus corretamente do jeito que é para ser. Tem céu, tem inferno. Aqui você está vendo o céu, o inferno você não vê, mas você sabe que existe inferno. Não é porque você está vendo o céu, mas só tem céu. Para nós não sair dessa terra, vamos direto para o céu. Ei, não é bem assim não. Não é bem assim não. Jesus veio justamente para nos ensinar, Jesus foi muito bem claro. Ninguém vai ao céu a não ser por ele. Se eu não estou andando de acordo com a vontade de Jesus, eu não estou cumprindo os mandamentos, tu acha que no céu tem um espaço para mim? Tem. Se eu me arrepender da minha vida errada e se voltar para Deus, se voltar para Jesus. E o que? Cumprir os mandamentos e caminhar com Jesus. Existe um lugar para mim no céu. Se não, eu quiser viver a minha vida do jeito que eu quero aqui na face da terra, fazendo tudo que quero, tudo que gosto, e esquecendo de Deus, de Jesus, quando sair dessa vida, quero estar no céu. Não existe isso. O purgatório. Não existe purgatório, não existe só o inferno e o céu. Meus amores, eu falo a verdade para vocês, ainda mostro nas Santas Escrituras. Eu vou ler aqui e ainda vou passar lá pro livro do Apocalipse para mostrar a vocês para onde é quando as pessoas morrem, elas vão. Ou elas vão para o céu ou elas vão para o abismo. Ele está falando isso. Meus amores, as pessoas que não aceitam Jesus deixou muito bem claro. Tu acha que Jesus é mentiroso? O Filho do Deus Altíssimo? Lá no céu tem um Deus celestial, que é o nosso Pai. Lá no céu tem Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Salvador. Lá no céu tem os anjos e tem os nossos antepassados que se sacrificaram e se santificaram para Deus. Se sacrificaram por quê? Por causa da vida do mundo. Se santificaram para quê? Para estar no céu junto com Jesus. Por isso que quando eu prego o evangelho para vocês, eu prego assim, ao pé da letra. Sabe por que Jesus era odiado? Sabe por que as pessoas amavam Jesus e ao mesmo tempo queriam matar ele? Porque ele pregava o evangelho do jeito que deve ser pregado. Sabe por que essas igrejas são cheias? Porque elas não falam. Sabe, quer ver eu passando mal quando alguém chega e diz assim, Meire, morreu alguém? A primeira coisa que vem na minha cabeça, será que ele morreu com Jesus? Se ele morreu com Jesus, a minha alma se alegra. Se ele morreu sem Jesus, a minha alma se entristece. Por mim, se eu pudesse, eu ressuscitaria para poder dar uma segunda chance a essa pessoa para ela se livrar do lago de fogo. Porque ainda além de passar pela primeira morte, ainda vai passar pela segunda morte. Está nas Santas Escrituras. Sabe qual é o erro das pessoas? Que Jesus mesmo fala, que eu já mostrei esse versículo várias vezes para as pessoas. Você sabe quais são os erros das pessoas? Elas não examinam as Santas Escrituras. Eu sei que a minha alma vai para o inferno. Aqui nas Santas Escrituras, Jesus disse. Então, como é que eu vou conhecer para onde é que eu vou? Jesus mesmo disse. Vós não sabe nem de onde veio, nem sabe para onde vai. Eu sei de onde eu vim e sei para onde eu irei.
Por que Jesus falou isso? Porque Jesus sabia que tinha vindo do céu e ele estava caminhando de acordo com a vontade do Pai. Jesus, o Filho de Deus, ele estava fazendo a vontade do Pai aqui na terra para quando ele saísse daqui, ele subisse para o céu. Porque tem muitos profetas que vieram para a terra, mas ele, vou dar aqui uma comparação aqui. Sansão, ele foi um profeta aqui na terra para defender o povo de Deus. Mas ele fez o quê? Ele caminhou em caminhos errados, mas depois ele pediu perdão a Deus e se voltou para Deus e Deus aceitou ele. Com certeza Sansão está do lado do meu Pai também, lá no céu. Então, mas o que? Jesus, ele ficava corretamente aos pés do meu Pai. Entendeu? Mas aqui as pessoas têm, não é só, é todo tipo de ser humano. A gente tem a tendência de ir para o caminho errado. Outros profetas, Davi, um rei muito maravilhoso, também já está no céu junto com meu pai. Então, Davi, um rei muito maravilhoso, que Jesus veio justamente para ficar no canto dele. Jesus, né? Então, e Davi foi um rei muito grandioso, ele fez muitas coisas, mas ele também acabou quebrando a aliança que ele tinha com meu pai, porque ele casou, ele era rei, tinha a rainha dele, a esposa dele, e ele fez o que? Ele traiu. Ele quebrou uma aliança que ele tinha com o nosso pai. Porque primeiro, ele quebrou a aliança com Deus, depois ele traiu o quê? A rainha dele, entendeu? Então, meus amores, tudo isso é pecado, tudo isso é quebra de aliança. Mas não é porque eu gosto de explicar as coisas bem explicadinhas a vocês, porque se eu não explicar bem explicadinho, vocês não vão entender. Ó, vou ler pra vocês aqui, ó. O sentido de você estar aceitar Jesus e estar caminhando com Jesus. O sentido de você estar vivendo a vida do mundo do jeito que vocês querem. Vou ler Mateus 7 e o versículo 13 e o versículo 14 para vocês entenderem. Olha o primeiro conselho que Jesus dá a vocês, ó. Entrai pela porta estreita. Essa porta Jesus botou para mim no céu, essa porta estreita. É uma porta linda. Essa porta estreita é uma porta linda. Jesus botou no céu para mim. Eu poderia ter filmado para mostrar a vocês, mas eu não filmei. Eu fui só olhar mesmo, linda, linda, linda. Eu me arrependi de não ter filmado, para não ter guardado pelo menos só para mim, né? Então, depois eu pedi ele para soltar para vocês. Se ele permitisse, eu soltaria. Se ele não me permitisse, eu não soltaria, não. Então, meus amores, o primeiro conselho que Jesus dá a vocês, ó. Entrai pela porta estreita. Continuando. Porque largo é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que passam por ela. Vocês estão vendo aí? Quando há alguma coisa que a pessoa, por exemplo, acontece algo assim natural que morre muitas pessoas, aquelas pessoas que estiverem caminhando com Jesus Cristo no caminho da portinha estreita, no caminho estreito, elas vão direto para o céu. Aquelas pessoas que estão caminhando com o caminho da porta larga, elas vão direto para esperar o quê? O julgamento. Eu vou mostrar você lá no livro do Apocalipse. Calma lá. Ó, essas pessoas vão direto para o quê? Para o abismo. Continuando, ó. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Você está vendo? O caminho que leva à vida eterna, ela é um caminho estreito, a porta é estreita. Mas eu queria ter gravado mesmo. Me arrependi de ter gravado para mostrar para vocês. Então, ter guardado só para mim, né? E pouco há que encontra. Esse caminho da salvação, muitas pessoas estão no caminho, mas muitas vezes eles se perdem no caminho. Por quê? Porque não consegue deixar mentira. Por quê? Porque não consegue deixar prostituição. Por quê? Eles estão caminhando com Jesus, mas tem certas coisas que ele não desapega. Aí, já que ele não desapega, eles perdem a salvação dele por causa de um mínimo de detalhe, entendeu? Vocês estão entendendo? Ó, e poucas as pessoas a que encontram. Poucas pessoas encontram a porta do céu. Por causa de quê? Porque eles estão caminhando, mas por qualquer motivo eles se... Porque o nosso espírito, ele é forte, mas o nosso corpo, ele é um corpo fraco para o pecado. Meus irmãos, eu vou encerrar esse vídeo, vou soltar o livro do Apocalipse para continuar o mesmo assunto com vocês. Vou o Apocalipse agora. Continuar com outro vídeo, para não ficar esse vídeo muito grande para soltar para vocês.